seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mr. Geckins. Você já teve aquela sensação de que algo sinistro está à espreita nas sombras, apenas esperando para fazer contato? Imagine estar sozinho em uma floresta escura, abandonado por seus amigos que fugiram em pânico, e então você se depara com uma figura que não pertence a este mundo. Neste vídeo vou compartilhar 3 histórias de terror que começaram de maneiras surpreendentes e aterrorizantes, deixando um rastro de mistério e medo. Uma figura sombria que atormentou alguém por anos, um ritual macabro em um cemitério que teve consequências aterrorizantes e uma viagem de acampamento que se transformou em um pesadelo inimaginável. Prepare-se para uma experiência arrepiante enquanto exploramos essas histórias de terror que vão mantê-lo acordado à noite. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque este é um daqueles vídeos que você não vai querer perder. Sobrevivendo ao inexplicável. Minha luta contra a figura sombria. Tudo começou quando eu tinha apenas 10 anos de idade e eu o via lá, escondido na escuridão, com 2 olhos luminosos e amarelos. Ele se erguia a uma altura assustadora, quase 2,5 metros de altura. Mas em algumas noites parecia ainda mais alto, chegando a 3 metros, pois estava sempre curvado. Agora tenho 24 anos, uma mulher solteira chamada Jessie, e na noite passada, a figura sombria finalmente fez contato comigo. Por anos, esse ser enigmático foi uma constante em minha vida, uma presença da qual eu não conseguia escapar. Ele se posicionava no final da minha cama, seus olhos fixos em mim, e eu podia sentir seu olhar malévolo penetrando minha essência. Tentei racionalizá-lo como uma ilusão das sombras ou minha imaginação hiperativa, mas no fundo, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Com o passar do tempo, o terror dessa figura iminente se tornou um companheiro constante, que me mantinha acordada à noite e me deixava completamente exposta. Eu vivia em um estado de apreensão contínua, sempre em alerta, nunca certa de quando o próximo encontro ocorreria. Amigos e familiares descartaram minhas histórias, atribuindo-as a pesadelos ou ansiedade, mas eu conhecia a verdade. Isso não era um pesadelo comum. Essa era a minha existência cotidiana. Conforme os anos avançavam, desenvolvi insônia, temendo o momento em que o sono finalmente me dominaria. A figura sombria se tornou mais audaciosa, se aproximando gradualmente a cada noite, sua presença perturbadora mais tangível. Eu sentia sua respiração gelada no meu pescoço. Ouvia seus murmúrios suaves e ameaçadores. E ocasionalmente, parecia acariciar meu rosto com dedos espectrais, fazendo minha pele formigar de medo. Em uma noite predestinada, eu estava deitada na cama, incapaz de afastar meu medo. O quarto estava incomumente frio, e os olhos da figura sombria brilhavam com uma intensidade malévola. Meu coração batia forte, sentindo que dessa vez era diferente. Enquanto tremia sob os cobertores, assistia aterrorizada enquanto a figura se aproximava cada vez mais, sua silhueta monstruosa se tornando mais distinta a cada momento. Eu estava imobilizada. O medo me congelou, e tudo o que eu podia fazer era observar enquanto ela se aproximava. Sua forma massiva se erguia sobre mim, e então aconteceu. A figura sombria estendeu a mão, sua mão escura fazendo contato com meu braço. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto seu toque gelado enviava tremores pelo meu corpo. Tentei gritar, mas nenhum som saiu dos meus lábios trêmulos. O quarto mergulhou na escuridão e a figura parecia consumir toda a luz. Parecia que eu havia sido engolida por um abismo de pura maldade. O pânico se acumulou dentro de mim e eu lutei para me libertar de seu aperto. Finalmente consegui me libertar, saindo da minha cama, meu coração batendo como um tambor. O quarto estava vazio, mas a atmosfera opressiva permanecia. Eu sabia que não podia ficar naquele lugar por mais tempo. Parti naquela noite, jurando nunca mais voltar ao meu quarto assombrado. A figura sombria que me atormentou por anos se tornou mais do que apenas uma presença aterrorizante. Tornou-se uma parte da minha vida, uma parte dos meus pesadelos. Eu não conseguia racionalizá-la e ainda não consigo, mas uma coisa é certa:
Aquele toque horrível deixou uma marca indelével em minha alma. Serve como um lembrete aterrorizante de que algumas coisas são melhores quando não explicadas, escondidas nas sombras de nossos medos mais profundos, esperando o momento em que podem fazer contato conosco e nos lembrar que nunca estamos realmente sozinhos na escuridão. Ritual noturno no cemitério. O que realmente aconteceu? Meu colega e eu realizamos um ritual em um cemitério próximo com a intenção de ganhar alguma popularidade online, e agora o braço dela está tremendo incessantemente. Há uma moda tola circulando em minha escola. O objetivo é acumular pontos participando de atividades assustadoras. Por exemplo, se você visitar um cemitério depois da meia-noite, ganha 5 pontos. Quanto mais tempo você ficar, mais pontos acumula. Quanto mais aterrorizantes as situações em que você se coloca, mais pontos ganha. Não há um sistema formal ou ranking, mas tudo é postado em uma conta privada local do Instagram para direitos de ostentação. Meus amigos Trey e Emma queriam executar algo que ganhasse mais curtidas na conta. Nos reunimos no último sábado e fizemos um brainstorm. Depois de algumas bebidas e meio baseado feito com a maconha que eu tinha, elaboramos algo que acreditávamos ser único. Às 3 da manhã nos aventuramos em nosso cemitério local. Fomos longe o suficiente, onde supomos que ninguém nos perturbaria. Sob a luz da lua, reunimos nossos materiais, que incluíam uma placa de madeira com um pentagrama gravado nela, 5 velas. Um livro que Emma pegou emprestado da biblioteca contendo nomes de demônios, uma pequena navalha e uma bíblia de bolso. Emma começou a gravar em seu telefone enquanto montávamos tudo. Queríamos criar algo genuinamente aterrorizante. Colocamos a placa em um túmulo aleatório, acendemos as velas e as posicionamos nos pontos do pentagrama. Então todos nós nos sentamos. Cada um de nós fez um pequeno corte em nossas mãos, espalhando o sangue nas ranhuras do pentagrama. Todos acabamos com farpas. Trey abriu a Bíblia e leu: "Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos buscando descanso e não encontra." Tentamos encontrar qualquer citação que melhorasse o ambiente. Ele então guardou a Bíblia em seu bolso traseiro. Emma, com seu livro em uma mão e gravando com a outra, começou a pronunciar nomes demoníacos, nenhum dos quais eu consigo lembrar. Trey e eu fechamos os olhos durante isso para intensificar a atmosfera. Depois de sussurrar seus nomes, ela disse: "Faça sua presença ser conhecida." Nada aconteceu. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando um para o outro sem saber o que fazer a seguir. Trey sugeriu que todos colocássemos nossos dedos cortados no sangue no centro e repetíssemos o processo. "Isso ficaria impressionante para o vídeo", ele argumentou. Então fizemos. Emma começou a recitar os nomes novamente. O vento começou a aumentar e eu juro que começamos a ouvir sons ao nosso redor. Emma pausou a gravação por um momento. Nos tranquilizamos, tipo: "Estamos apenas chapados, cara. Não há barulho, você está alucinando." E então uma única vela se apagou. Nós corremos. Nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Deixamos tudo lá, exceto o livro dos demônios. Fomos ao McDonald's mais próximo, pegamos alguns hambúrgueres e discutimos os eventos recentes. Foi apenas o vento, concluímos. Emma editou o vídeo no dia seguinte e o enviou para a conta do Instagram. Foi postado e recebemos mais curtidas do que qualquer um na página. Os seguidores da página nos enviaram mensagens, nos elogiando. Estávamos todos animados para o almoço de segunda-feira para compartilhar os detalhes pessoalmente. No entanto, Emma não apareceu para o almoço. Ela também não respondeu às mensagens durante o dia. Preocupados, Trey e eu decidimos visitá-la depois da escola. A mãe dela nos deixou entrar, informando que ela não estava se sentindo bem. Ao entrar em seu quarto, o cheiro de doença era evidente, mas ela não parecia doente de todo. "O que diabos vocês estão fazendo aqui?" ela gritou conosco quando entramos, a cabeça espiando por debaixo do cobertor. "Estamos preocupados com você", respondemos. Ela desapareceu debaixo do cobertor, aparentemente lutando com um travesseiro para ficar confortável. Sentamo-nos ao lado dela. "Saiam! Sério!" Ela começou a chorar. Removemos o cobertor.
Seu braço direito estava espasmando. Era muito parecido com um boneco de pano. Ela continuava jogando para o lado como se fosse sem ossos. Sabe quando alguém em uma bicicleta sinaliza para virar estendendo o braço para a direita ou para a esquerda? Ele continuava fazendo isso. Ela gritou conosco, se enterrando sob os cobertores novamente, então saímos. Ela não se comunicou conosco por alguns dias. Damos espaço a ela, até ontem à noite. Ela me ligou, perguntando se eu a encontraria em sua casa. Concordamos em não nos encontrar até depois de escurecer. Eram 9 da noite quando ela saiu para o carro, o braço ainda tremendo para a direita. Tentei Tree, ele está ocupado, ela disse. A verdade é que Trey é uma borboleta social. E hoje à noite, ele não queria lidar com a garota que gritou com ele no outro dia. O braço dela começou a tremer novamente, mas desta vez tremeu para a frente. Por que está? E comecei a perguntar, mas ela me interrompeu. Quando fui ao hospital no outro dia, eles fizeram todos os tipos de testes, coisas físicas. Eles disseram que é psicológico, ela explicou. Ela continuou. Quando fomos, toda vez que fazíamos uma curva, meu braço tremia em uma direção diferente. É como... Estou parecendo louca, Matt. Sério, preciso saber que você não vai me ridicularizar ou algo assim. Ela implorou. Eu a assegurei que não faria isso. Ela lutou para articular seus pensamentos. Quero que você me leve na direção para onde ele está tremendo, ela pediu. Sem dizer uma palavra, eu dirigi. Não sei muito sobre saúde mental. A escola tenta nos educar, mas eu realmente não conheço os detalhes. Mas naquele momento pensei, minha melhor amiga teve um colapso mental. Não avaliei criticamente seu bem-estar. Meu cérebro pode ter pensado que ela estava perdendo a cabeça, mas meu instinto me disse para ouvi-la. Então dirigimos em silêncio, seu braço tremendo em diferentes direções. De vez em quando chegávamos a becos sem saída ou curvas. Dirigimos e dirigimos, até chegarmos ao nosso destino. Seu braço parou de tremer, ficou estendido à sua frente como um sinal apontando para onde ia. Estávamos em frente ao cemitério. Supus que ela estava gravando. Procurei em todos os lugares por uma câmera, um telefone, qualquer coisa. Ela me prometeu que não estava. Ela começou a chorar. Eu a abracei, meio acreditando nela. Eu disse a ela, sua mente estava pregando peças nela. Ela precisa relaxar, dormir um pouco. Eu, ela e Trey voltaremos amanhã. Não podemos fazer isso hoje à noite, não tão cedo e apenas nós dois. A verdade é que poderíamos, mas eu estava aterrorizado. Perguntei a ela se ela conseguia dormir. Ela disse que tinha isso resolvido, puxando uma garrafa de vodka barata de debaixo de sua blusa. Eu não estava em posição de julgar. Inferno, se meu braço estivesse me puxando em todas as direções, eu estaria fazendo a mesma coisa. Concordamos em voltar no dia seguinte, hoje à noite. Fiquei em casa da escola hoje. Não consegui dormir pensando em tudo isso. Não contei isso para Emma, porém, estou realmente preocupado. Nunca vi alguém perder a cabeça assim, sabe? Quero dizer, se for real, se for apenas psicológico. Mas se não for, isso só deixa ser uma brincadeira. Não há como algo ter vindo de nós fazendo aquela bobagem cerimonial, certo? História de horror na floresta. O pesadelo que virou realidade. A noite havia envolvido os arredores com uma escuridão opressiva, e eu me encontrava vagando pela floresta em solidão, minha respiração se materializando no ar noturno frio. Como meus companheiros poderiam me abandonar? Eles fugiram ao primeiro sinal de problema. Estávamos em uma viagem de acampamento, como já havíamos feito várias vezes nesta floresta. No entanto, desta vez algo parecia estranho. Tínhamos ouvido sons peculiares ecoando de longe, semelhantes a um uivo, mas não se parecia com nenhuma criatura que conhecíamos. Descartamos esses como lobos distantes. Eles pareciam bastante remotos, mas estabelecemos nosso acampamento a alguns quilômetros na direção oposta por precaução. Uma vez que as tendas foram erguidas, nos envolvemos em nossos passatempos habituais, bebendo, conversando e compartilhando histórias assustadoras. Nos revezamos narrando as histórias mais aterrorizantes que podíamos conceber, mas naquela noite as narrativas pareciam estranhamente reais. Todos nós parecíamos tensos, e um sentido pervasivo de desconforto nos envolveu.
Não mais experimentando a emoção e o prazer habituais, decidimos nos recolher para a noite, preparando-nos para caminhar mais fundo na floresta no dia seguinte. Fui acordado abruptamente do meu sono. Os sons de gritos e uivos, muito mais próximos agora do que antes, eram avassaladores. Lutando com meu saco de dormir, abri a aba da minha tenda para ver meus amigos se dispersando do nosso acampamento em pânico, me abandonando na escuridão. Eu também podia ouvir aquele uivo terrível, mais próximo do que nunca, como se o que quer que estivesse causando isso estivesse espreitando logo fora de vista. Agarrando uma tocha da minha tenda, tentei perseguir meus amigos, mas eles haviam desaparecido, completamente ocultos pela espessa vegetação da floresta. Corri por o que parecia uma eternidade, as árvores densas e as raízes emaranhadas passando rapidamente enquanto eu me esquivava pelo denso subbosque. A fadiga começou a me consumir e minhas pernas começaram a doer. Ouvindo os apelos do meu corpo por descanso, reduzi meu ritmo para uma caminhada, absorvendo meus arredores. Eu estava desorientado, as árvores e arbustos pareciam todos idênticos, se estendendo em uma reflexão infinita. Não havia vestígios dos meus amigos ou do caminho que eles haviam aberto em sua fuga apressada. Eu estava isolado. Aventurei-me mais para o núcleo da floresta, minha tocha lançando raios fracos de luz que mal penetravam a escuridão negra como breu. Cada folha farfalhando e o distante pio de uma coruja enviavam calafrios pela minha espinha. Eu estava extremamente ciente da minha vulnerabilidade e não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Meu coração batia forte e meus passos involuntariamente aceleraram, como se algum instinto inato estivesse me compelindo a correr. Foi quando eu o avistei. Enquanto minha tocha vasculhava a escuridão à frente, ela iluminou uma figura parada entre as árvores, parcialmente escondida pelas sombras. Minha respiração parou quando foquei minha tocha na forma. Parcialmente oculto pelo tronco de uma árvore antiga, eu podia discernir uma silhueta que parecia quase humana, mas distorcida. Seus olhos irradiavam uma luz profana, refletindo o feixe da minha tocha com um brilho ameaçador. Seus lábios se torceram em um sorriso maldoso que parecia se estender demais, revelando dentes pontiagudos. Minha voz tremia quando eu gritei: "Quem está aí?" A figura permaneceu imóvel, seu olhar sinistro fixo em mim com uma intensidade que enviava ondas de terror percorrendo meu corpo. Eu dei um passo cauteloso para trás, meus dedos tremendo ao redor do cabo da tocha. O vento carregava um sussurro, uma voz que parecia vir das próprias árvores. "Venha mais perto", ela atraiu. Sua voz uma mistura distorcida de humano e algo muito mais ameaçador. Meu coração pulsava no meu peito, um ritmo implacável que ecoava meu medo. Apesar de cada instinto gritar para eu correr, me vi dando passos hesitantes em direção à figura. Era como se ela estivesse me atraindo. Conforme me aproximava, eu podia ver suas características mais distintamente, iluminadas pela luz intensificada da minha tocha. O rosto parecia quase reconhecível, mas tão distorcido. Sua pele estava esticada sobre seus ossos, tanto que eu temia que pudesse rasgar. Seus membros eram alongados de maneira antinatural, parecendo os braços de algum tipo de macaco aterrorizante. Uma fina camada de pelo cobria a maior parte de sua pele, coagulada em vários lugares com um fluido vermelho escuro. Minha mente lutava com o que eu estava testemunhando, um pesadelo vivo que desafiava a compreensão. E então, num piscar de olhos, as características da figura se torceram, se transformando em uma forma ainda mais horrenda. Minha voz tremia enquanto eu gritava: "Quem está aí?" A figura permaneceu imóvel, seu olhar sinistro fixo em mim, com uma intensidade que enviava calafrios de medo percorrendo minhas veias. Eu dei um passo cauteloso para trás, meus dedos tremendo ao redor do cabo da tocha. O vento carregava um murmúrio, uma voz que parecia originar das próprias árvores. "Aproxime-se", ela seduzia, seu tom uma fusão distorcida de humano e algo muito mais malévolo. Meu coração batia no meu peito, um ritmo incessante que ecoava meu terror.
Apesar de cada instinto em mim gritar para correr, me vi dando passos hesitantes em direção à entidade. Era como se ela estivesse me atraindo. Conforme me aproximava, eu podia discernir suas características mais distintamente, iluminadas pelo feixe intensificado da minha lanterna. O rosto parecia quase familiar, mas tão distorcido. Sua pele estava esticada sobre seus ossos, tanto que eu temia que pudesse rasgar. Seus membros eram anormalmente alongados, parecendo os braços de algum tipo de primata aterrorizante. Uma fina camada de pelo cobria a maior parte de sua pele, agrupada em vários lugares com um fluido vermelho escuro. Minha mente lutava para entender o que eu estava testemunhando, um horror vivo que desafiava a lógica. E então, de repente, as características da figura se torceram, transformando-se em uma forma ainda mais hedionda. Ela começou a se dobrar em agonia, emitindo um grito terrível que parecia ecoar os uivos que tínhamos ouvido antes. Ossos estalavam e a pele apertada rasgava enquanto o corpo da criatura começava a se transformar, se reconstruindo. Os dedos nas extremidades de seus membros alongados começaram a se dividir, revelando garras pontiagudas que brilhavam à luz da minha lanterna trêmula. A coluna vertebral se torcia para facilitar o uso de todos os 4 membros com facilidade, dando-lhe uma postura peculiar, semi-quadrúpede. O rosto começou a se esticar e se dividir pela boca, expondo os ossos por baixo enquanto eles se expandiam e se remodelavam em um focinho cheio de dentes caninos afiados e irregulares. Meu coração acelerou e o ar ficou gelado como se o próprio espírito da floresta tivesse se voltado contra mim. A escuridão parecia pressionar com uma pesadez sufocante. Eu me vi paralisado no lugar, incapaz de desviar o olhar da terrível transformação que se desenrolava diante de mim. Seus lábios se moveram, mas as palavras que saíram não estavam em nenhum idioma que eu conhecia. Eram um emaranhado de sons discordantes que pareciam cortar meus pensamentos como uma faca. "Você é meu", parecia rosnar sua voz, enviando ondas geladas de medo pela minha espinha. "Comece a correr." Minha mente acelerou, pensamentos se espalhando como folhas em uma rajada de vento. Eu precisava fugir, me libertar do domínio dessa entidade maligna. Mas meus membros pareciam pesados, como se estivessem presos por uma força invisível que estava lentamente se apertando ao redor de mim. Com um surto de desespero, forcei minhas pernas a se moverem, tropeçando para trás, quase tropeçando na vegetação rasteira enquanto me virava para correr. Enquanto eu corria, a floresta parecia se fechar ao meu redor, as árvores se torcendo e se deformando de maneiras que desafiavam a lógica. Sombras piscavam nos cantos da minha visão, e o próprio chão sob meus pés parecia instável, como se a terra estivesse se movendo. Um uivo gelado rasgou o ar, acompanhado por um coro de gritos que pareciam vir de todas as direções simultaneamente. A figura me perseguia, sua forma piscando entre as árvores como uma figura espectral, lentamente me alcançando. Minha respiração vinha em arfadas ofegantes, e o pânico ameaçava me engolir por inteiro. Meus pulmões doíam e meus músculos gritavam em protesto. Eu corri pela vegetação rasteira, galhos arranhando minha pele e roçando meu rosto. Mas a figura era implacável em sua perseguição. Seu uivo ficava mais alto, se misturando com os sons da floresta até que se tornaram indistinguíveis. Eu podia ouvir seus passos pesados e o quebrar de galhos atrás de mim, se aproximando cada vez mais. Minha mente parecia estar se desfazendo, as fronteiras entre a realidade e o pesadelo se fundindo em um mosaico distorcido. Como isso poderia ser real? E então, justo quando senti minha energia se esvaindo, eu rompi a linha das árvores e entrei em uma clareira aberta banhada pela luz da lua. Caí no chão, meu peito arfando enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Meu corpo estava falhando, meus músculos estavam em chamas e não respondiam a OS meus comandos. Eu me deitei lá, esperando sentir as garras selvagens ou os dentes daquela abominação monstruosa rasgarem através de mim. Mas eles nunca fizeram. Lentamente e com grande esforço me levantei e olhei de volta na direção da floresta de onde eu havia escapado.
A criatura havia parado na beira da floresta, sua forma distorcida se contorcendo de frustração. Ela estava me encarando com uma fúria intensa. Eu podia sentir o ódio em seu olhar, mas ela não avançou mais. Era como se ela não pudesse sair da beira da floresta. Com um último uivo arrepiante, ela pareceu recuar para a escuridão da floresta, abandonando apenas um sentimento persistente de maldade. A floresta estava quieta mais uma vez, o ar noturno carregando apenas o farfalhar das folhas ao vento. O alívio me inundou quando percebi que havia escapado das garras de uma criatura além da compreensão, um ser que existia nas bordas da nossa realidade. Mas o que era aquilo? Eu podia sentir o peso do ocorrido e a exaustão de correr me alcançando. Minha visão começou a embaçar e eu perdi a consciência. A partir daquele ponto, as coisas estão um pouco incertas. Eu não sei quanto tempo fiquei naquela clareira antes de ser encontrado por um casal de caminhantes. Eles me encontraram encolhido e soluçando antes de me levar de volta para a estação dos guardas florestais. Depois que me acalmei o suficiente para perceber que estava seguro, fui entrevistado pela polícia. 2 oficiais vieram depois de serem chamados pelo guarda florestal. Eles me sentaram no que eu suponho que era a área de espera em um grande sofá, onde eu relatei em detalhes o que havia acontecido, totalmente ciente de quão insano eu parecia. Quando comecei a descrever a criatura, os oficiais se olharam, trocando um olhar quase cúmplice. Depois que terminei minha história, eles não pareciam tão céticos quanto eu esperava. Eles fizeram algumas perguntas de acompanhamento antes de me agradecer e se levantar para sair. Justo quando eles estavam se virando para sair, um momento de clareza me atingiu, e eu perguntei sobre meus amigos, se alguém os tinha visto ou ouvido falar deles depois que fugiram. Não há relatos de mais ninguém naquelas florestas, foi tudo o que os oficiais puderam dizer. Meu coração afundou, embora eles tivessem me abandonado, eu ainda me importava com eles. Ninguém tinha visto ou ouvido falar dos meus amigos, nem mesmo os guardas florestais. A polícia enviou uma equipe de busca para o local que eu dei para o acampamento. Mas tudo o que eles puderam encontrar foram os restos despedaçados de nossas tendas, como se um animal selvagem tivesse passado por elas. Não foi até eu ouvir os guardas florestais e os oficiais conversando que outro calafrio percorreu meu corpo. Foi apenas uma pequena frase, mas me aterrorizou mesmo assim. Esse é o terceiro desses em tantos meses. É melhor encontrarmos algo antes da próxima lua cheia.